A ética e a democracia estão intrinsecamente relacionadas, pois a prática democrática efetiva requer que os cidadãos ajam com responsabilidade e respeito às normas éticas que garantem a convivência coletiva. Dessa forma, o exercício da cidadania plena ocorre apenas quando o indivíduo participa ativamente do processo democrático, respeitando os direitos alheios e buscando o bem comum. Certo. A ética e a democracia estão, de fato, intrinsecamente relacionadas, uma vez que a prática democrática depende de princípios éticos para garantir a convivência coletiva e a justiça social. O exercício da cidadania plena envolve participação ativa, respeito aos direitos alheios e a busca pelo bem comum, elementos essenciais para fortalecer a democracia e promover uma sociedade justa e equitativa. 2. A violação de normas éticas por um agente público pode ser tolerada quando não há prejuízo material à administração pública. Errado. A violação de normas éticas por um agente público não pode ser tolerada, mesmo que não haja prejuízo material à administração pública. O comportamento ético é fundamental para garantir a integridade, a transparência e a confiança nas instituições públicas. Além disso, a conduta de um agente público deve sempre zelar pelos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O desrespeito às normas éticas compromete a legitimidade da administração pública, independentemente de prejuízo financeiro. 3. A atuação ética no setor público fortalece a confiança da sociedade nas instituições e promove a legitimidade das ações administrativas. Certo. A atuação ética no setor público é fundamental para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições. Quando agentes públicos agem de maneira ética, eles demonstram compromisso com os princípios da legalidade, moralidade, transparência e responsabilidade, o que promove a legitimidade das ações administrativas. Essa conduta contribui para a construção de uma administração pública mais eficiente, justa e orientada ao interesse coletivo, reforçando a credibilidade e o respeito das instituições perante os cidadãos. 4. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Certo. Código de Ética Profissional do Serviço Público, Decreto nº 1171 de 1994. Das regras deontológicas. Inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 5. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Certo. Lei nº 8.429 de 1992, Disposições Gerais, Atos de Improbidade Administrativa. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. 6. A Lei nº 12.846 de 2013 dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, exclusivamente nacional. Errado. Lei nº 12.846 de 2013 Lei Anticorrupção. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 7. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma fundação federal dotada de personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Errado.
Lei nº 11.516 de 2007 Criação do ICMBio. Artigo 1º. Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 8. Segundo o Decreto nº 12.258 de 2024, o Instituto Chico Mendes tem como finalidade executar ações da Política Internacional de Unidades de Conservação da Natureza referentes às atribuições federais relativas à proposição, à implantação, à gestão, à proteção, à fiscalização e ao monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União. Errado. Decreto nº 12.258 de 2024. Artigo 1º. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, autarquia criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com autonomia administrativa e financeira, dotado de personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e com jurisdição no território nacional, tem como finalidades: Inciso 1º. Executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza referentes às atribuições federais relativas à proposição, à implantação, à gestão, à proteção, à fiscalização e ao monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União. 9. A Lei nº 10.410 de 2002 cria a carreira de especialista em meio ambiente, composta pelos cargos de gestor ambiental, gestor administrativo, analista ambiental, analista administrativo, técnico ambiental, técnico administrativo e auxiliar administrativo, abrangendo os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Certo. Lei nº 10.410 de 2002. Artigo 1º. Fica criada a carreira de especialista em meio ambiente, composta pelos cargos de gestor ambiental, gestor administrativo, analista ambiental, analista administrativo, técnico ambiental, técnico administrativo e auxiliar administrativo, abrangendo os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. 10. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC permite a criação de unidades de conservação por iniciativa exclusiva de organizações não governamentais, desde que sejam definidas as garantias de proteção e os limites territoriais. Errado. Lei nº 9.985 de 2000 Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Artigo 2º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: Inciso 1º. Unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 11. Segundo o Decreto nº 4.340 de 2002, a ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração. Certo. Decreto nº 4.340 de 2002. Artigo 2º. O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: Inciso 1º. A denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração. 12. A Política Nacional do Meio Ambiente considera o meio ambiente como um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido pelo governo, com foco em seu uso coletivo e na manutenção do equilíbrio ecológico. Certo.
Lei nº 6.938 de 1981 e suas alterações Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos 6º e 7º do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1º. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. 13. O poder concedente, conforme a Lei nº 8.987 de 1995, refere-se exclusivamente à União, Estado, Distrito Federal ou município, que tem a competência para realizar a concessão ou permissão de serviços públicos, independentemente da necessidade de execução prévia de obra pública. Certo. Lei nº 8.987 de 1995. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se. Inciso 1º. Poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. 14. A Instrução Normativa nº 4, GABIN-ICMBio, de 15 de fevereiro de 2024, estabelece normas e procedimentos para fiscalização dos contratos e monitoramento das concessões em unidades de conservação federais, focando nas atividades de visitação relacionadas à educação ambiental, preservação do meio ambiente, turismo ecológico, interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza. Certo. Instrução Normativa nº 4, GABIN-ICMBio, de 15 de fevereiro de 2024. Artigo 1º. Esta instrução normativa disciplina, no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, as normas e procedimentos para a fiscalização dos contratos e o monitoramento das concessões de serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação em unidades de conservação federais para exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza. 15. A Lei nº 13.668 de 2018 autoriza o Instituto Chico Mendes a selecionar uma instituição financeira oficial, dispensada a licitação, para administrar um fundo privado destinado à gestão dos recursos de compensação ambiental para as unidades de conservação instituídas pela União, podendo ainda firmar contratos com instituições financeiras regionais para execução indireta. Certo. Lei nº 13.668 de 2018. Art. 1º a Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 14-A, 14-B e 14-C. Artigo 14-A. Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição financeira oficial, dispensada a licitação, para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinados às unidades de conservação instituídas pela União. Parágrafo 1º. A instituição financeira oficial de que trata o caput deste artigo será responsável pela execução, direta ou indireta, e pela gestão centralizada dos recursos de compensação ambiental destinados às unidades de conservação instituídas pela União e poderá, para a execução indireta, firmar contrato com instituições financeiras oficiais regionais. 16. A Lei nº 13.019 de 2014 permite que a administração pública estabeleça parcerias com organizações da sociedade civil exclusivamente para a execução de projetos de interesse privado, sem atender ao interesse público. Errado. Lei nº 13.019 de 2014. Artigo 1º.
esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 17. A Lei nº 13.709 de 2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, estabelece que o tratamento de dados pessoais é permitido exclusivamente para fins comerciais, sem a necessidade de consentimento do titular dos dados. Certo. Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 18. Segundo a Lei nº 12.527 de 2011, subordinam-se a ela os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público. Certo. Lei nº 12.527 de 2011. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei. Inciso 1º. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público. 19. Segundo o Decreto nº 7.724 de 2012, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública. Certo. Decreto nº 7.724 de 2012. Artigo 2º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011. 20. É instituída a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, com o objetivo de disciplinar e promover a articulação interinstitucional relativa ao manejo integrado do fogo. Certo. Lei nº 14.944 de 2024, Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Artigo 1º. É instituída a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, com o objetivo de disciplinar e promover a articulação interinstitucional relativa. Inciso: ao manejo integrado do fogo. 21. A administração empírica ou intuitiva, predominante antes da Revolução Industrial, utilizava ferramentas científicas e métodos sistematizados para organizar os processos produtivos de forma eficiente. Errado. A administração empírica ou intuitiva era caracterizada pela ausência de métodos científicos ou sistematização. As práticas administrativas eram baseadas na experiência pessoal e na tentativa e erro, sem qualquer base teórica ou científica. O uso de ferramentas e métodos sistemáticos surgiu apenas com a administração científica no início do século XX. 22. A administração clássica, desenvolvida por Henry Fayol, rejeitava completamente a divisão do trabalho, pois considerava que esta prática causava alienação dos trabalhadores e comprometia a eficiência organizacional. Errado. A administração clássica, desenvolvida por Henry Fayol, defendia justamente a divisão do trabalho como um de seus 14 princípios fundamentais da administração.
Fayol acreditava que a divisão do trabalho aumentava a eficiência organizacional ao permitir especialização e a concentração de esforços, resultando em maior produtividade. A alienação dos trabalhadores era uma crítica associada ao Taylorismo e ao modelo de produção em massa, não sendo uma rejeição explícita na teoria de Fayol. 23. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público DAS, em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, foi uma medida pioneira para implementar práticas gerenciais modernas, como a descentralização administrativa e a lógica do mercado, características típicas da nova gestão pública. Errado. O DAS foi criado em 1936, não em 1930, e tinha como objetivo a introdução de práticas do modelo burocrático, focadas na formalização, impessoalidade e centralização administrativa, e não práticas gerenciais modernas ou de lógica de mercado, que surgiriam apenas décadas depois, com a nova gestão pública, na reforma administrativa de 1995. 24. A função alocativa do Estado, no âmbito das finanças públicas, é responsável por corrigir falhas de mercado, garantindo a oferta de bens e serviços públicos, como educação, segurança e infraestrutura, que não seriam fornecidos de forma adequada pelo setor privado. Certo. A função alocativa do Estado busca suprir deficiências do mercado na provisão de bens e serviços essenciais para a sociedade. Esses bens e serviços são caracterizados, muitas vezes, como bens públicos, que possuem consumo não excludente e não rival, sendo imprescindíveis para o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. 25. Uma das formas de intervenção da administração na economia é a regulação, por meio da qual o Estado estabelece normas e regras para corrigir falhas de mercado, como a existência de monopólios e externalidades negativas. Certo. A regulação é uma forma de intervenção estatal que visa corrigir falhas de mercado, como monopólios naturais, assimetrias de informação e externalidades negativas como a poluição. Por meio de leis e regulamentos, o Estado busca equilibrar os interesses econômicos e o bem-estar social, assegurando uma melhor eficiência na alocação de recursos. 26. O orçamento público, ao desempenhar sua função distributiva, tem como objetivo principal maximizar os lucros das empresas estatais, direcionando os recursos arrecadados exclusivamente para setores que gerem retorno financeiro imediato ao governo. Errado. A função distributiva do orçamento público visa promover a redistribuição de renda e a redução de desigualdades sociais e regionais, e não a maximização de lucros ou o foco exclusivo em retorno financeiro imediato. Essa função se orienta por objetivos de equidade social, como o financiamento de programas sociais e ações voltadas à inclusão e justiça social, e não por interesses econômicos estritamente lucrativos. 27. Os materiais auxiliares são aqueles que integram o produto final e são diretamente consumidos no processo produtivo, como componentes de um equipamento ou matéria-prima de um produto industrial. Errado. Os materiais auxiliares não integram o produto final e geralmente são consumidos de forma indireta no processo produtivo. Eles podem ser utilizados como suporte na produção, mas não se tornam parte do produto acabado, diferentemente da matéria-prima ou dos componentes que compõem o produto final. Exemplos de materiais auxiliares incluem lubrificantes, ferramentas e produtos de limpeza. 28. Os materiais de uso esporádico são classificados como materiais críticos, uma vez que não impactam diretamente a operação se faltarem. Errado. Os materiais de uso esporádico geralmente são classificados como não críticos, pois, embora importantes, sua falta não compromete diretamente a operação como ocorre com materiais críticos. 29. A gestão de pessoas é apenas responsável por atividades administrativas, como o pagamento de salários e benefícios aos funcionários. Errado. A gestão de pessoas envolve muito mais do que atividades administrativas. Ela é uma função estratégica essencial para alinhar os recursos humanos com os objetivos organizacionais e impactar diretamente a eficácia e a competitividade da empresa. 30. A gestão de pessoas reconhece que as pessoas são um recurso valioso e devem ser geridas de forma estratégica para contribuir para a vantagem competitiva da organização. Certo. O conceito de gestão de pessoas entende que os recursos humanos são essenciais para o sucesso organizacional.
Essa abordagem estratégica envolve atrair, desenvolver, motivar e reter talentos que possam contribuir para o alcance dos objetivos da organização.